Você está preparado para conhecer as 5 profecias mais aterrorizantes da Bíblia? Estas mensagens de juízo e destruição mudaram o curso da história e ainda hoje ecoam com poder. Descubra quais foram, como se cumpriram e o que elas significam para nós. Se você quer explorar mais profundamente os mistérios e as verdades da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo revelador. Número 1. Profecia da destruição de Jerusalém e do Templo. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Proferida por Jesus, esta profecia fala sobre a destruição de Jerusalém e do Templo, que era o centro da vida religiosa judaica. Jesus previu que não ficaria pedra sobre pedra no templo, indicando uma destruição completa. Esta profecia foi cumprida em 70 d.C., quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. A destruição de Jerusalém e do templo é um dos eventos mais marcantes e trágicos da história bíblica, uma profecia de Jesus que se cumpriu com precisão assustadora. Para os judeus do primeiro século, o templo não era apenas um edifício. Era o coração pulsante de sua fé, o lugar onde Deus habitava entre seu povo. No entanto, em meio ao seu ministério, Jesus proferiu uma profecia que chocou a todos os que o ouviram. Jerusalém, a cidade santa, e o templo, símbolo da presença divina, seriam destruídos. Jesus e seus discípulos caminhavam pelos arredores do templo, quando um deles, admirado pela grandiosidade da construção, exclamou: "Mestre, olha que pedras, que construções!" A resposta de Jesus foi inesperada e sombria. "Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Marcos 13:2. Essa profecia parecia impossível naquele momento. O templo de Herodes era uma das maravilhas do mundo antigo, com pedras enormes e um esplendor que atraía pessoas de todas as nações. Mas Jesus viu além do brilho e da grandiosidade, prevendo o juízo que cairia sobre Jerusalém devido à rejeição de seu povo ao próprio Filho de Deus. Cerca de 40 anos depois, em 70 d.C., o impensável aconteceu. As tensões entre os judeus e o Império Romano haviam escalado, levando a uma revolta judaica contra Roma. O general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, marchou contra Jerusalém com suas legiões. Após meses de cerco, fome e desespero, as muralhas foram rompidas. O exército romano invadiu a cidade e, em um ato de brutalidade, destruiu o templo, cumprindo assim a profecia de Jesus. Número 2. Profecia de Jeremias sobre o cativeiro babilônico. Jeremias 25:11-12. Jeremias 29:10. Jeremias advertiu o povo de Judá de que seriam levados em cativeiro para a Babilônia como resultado de sua infidelidade a Deus. Ele profetizou que Judá seria devastada e que o povo serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. Isso se cumpriu quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém e exilou a elite judaica para a Babilônia. A profecia foi recebida com hostilidade e incredulidade. Jeremias foi perseguido, preso e até mesmo jogado em uma cisterna, mas nunca vacilou em sua missão. Ele previu que o cativeiro duraria 70 anos, uma duração significativa que simbolizava um período completo de purificação e reflexão para o povo de Judá. Em 586 a.C., a profecia se cumpriu de maneira assombrosa. Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. Após um longo e brutal cerco, a cidade caiu. O Templo de Salomão, o coração espiritual e nacional de Israel, foi destruído, e os líderes, artesãos e muitos outros habitantes foram levados em cativeiro para a Babilônia. A profecia de Jeremias, assim, se destaca não só pela sua precisão, mas pelo seu profundo impacto na trajetória espiritual do povo judeu, moldando o caráter e a fé de uma nação através do fogo da adversidade. Número 3.
Isaías profetizou a queda da Babilônia, uma das cidades mais poderosas e luxuosas do mundo antigo. Ele descreveu a destruição completa da cidade, afirmando que Babilônia se tornaria desolada, habitada apenas por criaturas selvagens. Embora a Babilônia tenha permanecido por séculos, sua queda e eventual abandono confirmaram a severidade da profecia. A queda da Babilônia é uma das profecias mais impressionantes registradas nas Escrituras, ecoando através dos séculos como um poderoso testemunho da soberania divina sobre os impérios da terra. O profeta Isaías, escrevendo cerca de 150 anos antes dos eventos que descreve, anuncia com uma precisão estonteante o destino da cidade que era, na época, o símbolo máximo do poder humano e da arrogância. Isaías nomeia Ciro, o Grande, rei da Pérsia, como o libertador escolhido por Deus, que conquistaria a Babilônia sem derramar sangue. Este detalhe é notável porque Ciro só viria a nascer décadas após a morte de Isaías. A profecia declara que as portas da cidade seriam deixadas abertas, permitindo que as forças de Ciro entrassem e tomassem Babilônia de surpresa, numa noite de festa e desatenção. Em 539 a.C., a profecia se cumpriu com uma exatidão assombrosa. As tropas persas, lideradas por Ciro, desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pela cidade, baixando o nível da água e permitindo que os soldados entrassem em Babilônia, por debaixo das imensas muralhas fortificadas, exatamente como Isaías havia previsto. Número 4. Profecia de Amós sobre o juízo de Israel. Amós 5:16-20. O profeta Amós advertiu Israel sobre o julgamento iminente devido à injustiça social e à idolatria. Ele descreveu um dia do Senhor sombrio, onde não haveria luz, mas apenas escuridão, com choro e lamentação em todas as ruas. A profecia foi cumprida com a destruição de Israel pelos assírios em 722 a.C. A profecia de Amós sobre o juízo de Israel é uma poderosa chamada ao arrependimento e uma advertência sobre as consequências da infidelidade e injustiça. Vivendo no século 8 a.C., Amós era um humilde pastor e cultivador de sicômoros que foi chamado por Deus para entregar uma mensagem contundente ao Reino do Norte, Israel. Contrastando com o conforto e a prosperidade aparentes de Israel, a mensagem de Amós era como um trovão em céu claro. Ele denunciava a opressão dos pobres e a corrupção dos poderosos, alertando que tais pecados não passariam despercebidos aos olhos de Deus. Amós pintava um quadro sombrio do dia do Senhor, descrito não como um momento de triunfo, mas como um tempo de trevas e calamidade. Será que o dia do Senhor é dia de luz e não de escuridão? Será que é brilhante e não totalmente sombrio? Amós 5:20. Sua visão profética incluía terremotos, escuridão e uma desolação tão completa que até o mais alegre dos festivais se tornaria luto. O aspecto mais cativante e terrível da profecia de Amós não era apenas a certeza do juízo divino, mas a insistência em que a verdadeira adoração a Deus deveria ser demonstrada através da justiça e retidão no trato com o próximo. Mas deixe rolar a justiça como um rio, a retidão como um riacho perene. Amós 5:24. O cumprimento dessa profecia veio anos mais tarde, quando a Assíria invadiu Israel em 722 a.C., levando o reino ao exílio e à dispersão. A voz de Amós, embora distante no tempo, continua a ecoar como um lembrete solene da responsabilidade que acompanha a bênção e do juízo inescapável que se segue à iniquidade. Número 5. Profecia de Daniel sobre o tempo do fim. Daniel 12:1-4. Daniel recebeu visões apocalípticas que incluíam uma visão do tempo de angústia, um período de grande tribulação antes do fim dos tempos. Ele profetizou que seria um tempo tão terrível que nada semelhante havia ocorrido desde o início da história humana.
No entanto, ele também mencionou que os que fossem encontrados escritos no livro seriam salvos, dando uma esperança no meio da tribulação. No capítulo 12 do livro de Daniel, o profeta descreve uma visão sobre o fim dos tempos, marcada por um período de tribulação sem precedentes. Daniel é informado por um anjo sobre um tempo de angústia que viria. Este período de calamidades seria seguido pela libertação dos que fossem achados escritos no livro da vida, uma promessa de redenção e ressurreição que transcende a desolação temporária. A visão de Daniel também inclui detalhes simbólicos ricos, como a figura de Miguel, o grande príncipe que se levanta para defender o povo de Deus. Este tempo de angústia, segundo Daniel, culminaria na purificação e no refinamento dos justos, um tema recorrente na literatura apocalíptica. Mais do que uma previsão de eventos futuros, a profecia de Daniel é uma mensagem de esperança e perseverança. Ela instiga os fiéis a manterem-se firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades mais extremas, assegurando-lhes que, no final, o bem prevalecerá sobre o mal. Esperamos que esta jornada pelas profecias mais aterradoras da Bíblia tenha sido esclarecedora. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais explorações sobre as Escrituras. Até a próxima!